Atenção, mulheres de todo o planeta! A nossa conferência Profetizando as Mulheres 2018 começa agora na Arena Carioca, através da sua inscrição. www.profetizandasmulheres.com.br. Garanta a sua vaga. Gênesis, capítulo 15. Esse é o tabernáculo. Você está olhando para aquilo que o povo que foi tirado do Egito construíram, de acordo com o mandamento de Deus, com a ordem dada a Moisés, e que tudo que está aí representa Cristo. Nós vamos estudar um pouco. 6 mensagens ainda é muito pouco, porque o tabernáculo ele é muito rico em detalhes. Mas nós vamos estudar o que cada coisa aí representa, e que na verdade era uma figura de Cristo, e aí você vai poder ter uma clareza maior de quem realmente Cristo é. Amém, queridos? O que Cristo se tornou, o verbo que se fez carne habitou entre nós, e nós vimos a sua glória e fomos transformados por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Cristo é mais do que simplesmente alguém que desceu e morreu por você. Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Ele era um mistério escondido no seio do Pai. É Ele, a obra que Ele realizou na nossa vida, ela foi completa. De forma que não é necessário mais sacrifício, não é necessário mais sangue derramado, não é necessário mais viver debaixo de culpa e de condenação, porque Jesus resolveu o problema da condenação de uma vez por todas. Amém? De uma vez por todas. Eu vejo às vezes algumas pessoas se sacrificando para querer serem aceitas por Deus. Querido, o sacrifício dele foi definitivo. E não tem nada que você possa fazer a respeito da sua salvação, a não ser recebê-lo e deixar que Ele coloque em ordem a sua vida. Mas a sua salvação não pode ser comprada, porque foi Ele que decidiu fazer isso. E não é a quantidade de jejum que você faz, não é a quantidade de campanha, não é pela sua oferta, não é a salvação. Ela não tem como você pagar, porque você jamais conseguiria pagar. O preço já foi pago. Mas a redenção de Deus, o plano redentivo de Deus, ele já começou no próprio Éden. Amém? Vamos ler aqui Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1, e depois a gente vai, Gênesis 15, depois nós vamos para Êxodo 25, mas nós vamos passar por alguns trechos da Bíblia. Depois, na verdade, Gênesis 15, depois nós vamos para Êxodo 19, depois vamos chegar em Êxodo 25. Aqui, capítulo 15, o texto do capítulo começa dizendo, na versão NVI, a aliança de Deus com Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Aqui ele ainda era Abrão, que era pai de muitos. Depois ele se torna Abraão, que significa pai de nações. Deus é um Deus que Ele pode mudar a sua vida. Uma letrinha que acrescenta, muda toda a tua vida. Amém? Deus é um Deus de transformação, de mudanças. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou ao soberano Senhor: que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Verso 5, levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas do céu, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Aleluia. Vamos ler até o 10. Verso 8. Perguntou-lhe Abraão ao soberano Senhor: como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio, colocou-os cada metade em frente à outra. As aves, porém,
ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Eu quero que você entenda que Deus havia feito uma promessa a Abraão de que ele seria pai de nações, que uma nação nasceria a partir dele, e Deus é um Deus das impossibilidades. Abraão era um idoso, já era avançado em idade, ele não tinha filhos, e Deus justamente olhou para aquela impossibilidade, e ele disse: você vai ver o que eu posso fazer, porque Abraão, quando eu decido fazer algo, não é na ótica humana. Quando eu decido fazer algo, eu não estou preso à limitação humana, eu não estou preso ao corpo humano, eu não estou preso às limitações. Quando eu decido e quando eu ordeno, vai acontecer, independente do tempo, da idade, do desgaste, da velhice. Quando eu decido, Abraão, vai acontecer. E às vezes, para Deus extrair grandeza de você, Ele vai te fazer passar por alguns desafios. Dentro do desafio que você está enfrentando, há uma grandeza que vai nascer daí. Dentro dos desafios que você está enfrentando, há um ministério surgindo daí. Dentro da tragédia que você viveu, das perseguições, das lutas, há algo que Deus está formando dentro disso tudo. Meu Deus do céu. Talvez você está aqui passando por lutas nessa manhã, mas eu quero te dizer que as tuas lutas, elas são bênçãos disfarçadas. Posso ouvir um amém? São bênçãos disfarçadas, e você não entra na neura de querer encontrar respostas para tudo, mas você começa a enxergar aquilo que Deus vai fazer pela fé. Ele disse: eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. E Abraão fala: mas eu não tenho filho. Abraão, eu não estou olhando para a tua impossibilidade, porque na eternidade já existe. Deus não está preocupado com o que falta em você, porque o que falta Ele completa. Deus não está preocupado com o que está estéril em você, porque Ele dá uma ordem e a coisa muda. Mas Deus está preparando você para a grandeza que vai nascer do meio da tua fraqueza. Quando Deus decide, vai acontecer. Abraão, ele era gentio, e através da circuncisão ele se torna um judeu, e então surge uma nova nação. Deus decidiu fazer isso, e só Deus pode fazer isso. Eu quero que você entenda o seguinte: quando Deus te chama para você se tornar algo, você vai se tornar aquilo que Deus disse que ia acontecer. Quando Deus te chama, vai acontecer exatamente como Ele disse que vai acontecer. Deus te chama para se tornar, sabe, e aquilo que Ele ordenou vai acontecer. Às vezes existe o tempo da incubadora. O povo de Israel ficou 400 anos dentro de uma incubadora chamada Egito. Porque Deus estava formando aquele povo para se tornar uma grande nação, para ter sua própria terra. E dentro daquele processo de escravidão, na verdade, eles estavam acumulando riquezas, mas não entendiam dessa maneira, não conseguiam enxergar dessa maneira. Ei, querido, de repente você está no deserto, você está se sentindo, as coisas não estão da maneira como você esperava, mas você não viu ainda o armazenamento, você não viu ainda o que Deus está juntando, o que está preparando, porque quando você sair daí, você vai sair com grande prosperidade, para você se tornar o que Deus disse que você seria. Fala, eu não gosto disso não, você sabe como eu disse, mas hoje eu vou fazer. Fala para a pessoa do seu lado. Você vai se tornar o que Deus disse que você seria. Sabe? Então Deus pega Abraão e aí surge o povo hebreu. E a distinção que Deus faz de raças, aqueles que estão na aliança, que são judeus, e os fora do concerto, que são os gentios. Agora vamos ler Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 19, verso 3 a 8. Aqui já estamos em Moisés. A partir do verso 3, logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus.
E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Você viu bem o que Deus disse para Moisés? Esse povo, se me obedecer, mais uma vez entra o se. Você se tornará tudo aquilo que Deus disse que você seria, se. Aí o amém começa a dar aquela diminuída. Eu vou repetir: você se tornará, fala a pessoa de novo do seu lado, você se tornará tudo aquilo que Deus disse, se obedecer. Se obedecer, agora olha que coisa linda. Agora, se me obedecerem, guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal. Sabe o que é ser tesouro pessoal de Deus? Vocês têm alguma joia de família que você guarda, que foi da sua avó, que foi da sua bisavó, ou alguma coisa? Algumas pessoas não têm, outras pessoas têm, mas você sabe a importância, às vezes, de uma joia, de um tesouro, de uma herança. Deus está falando: vocês serão um tesouro pessoal. Eles serão um tesouro pessoal dentre todas as nações. Ele ainda fala: embora toda a terra seja minha, embora toda a terra seja minha, esse povo eles serão uma nação, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Você tem que entender que mais ou menos 400 anos esse povo não ouvia Deus. Por 400 anos Deus não havia falado nada. Entenda uma coisa: Deus pode ficar em silêncio na sua vida mais do que qualquer coisa. E às vezes o difícil é conviver com o silêncio de Deus. Quem já conviveu com o silêncio de Deus aqui? Senhor, fala comigo. E parece que... Agora, o silêncio de Deus não significa que Deus está inativo. Significa que nem sempre, que Deus não tem que te dar satisfações. Mas Deus está trabalhando. Quando Ele fica em silêncio, é porque basta somente o que Deus irá fazer. Quando Ele... é a hora de... Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. O silêncio de Deus não significa que Deus está com as mãos encolhidas, ou que Deus não está fazendo. Deus está trabalhando. Mas depois de 400 anos, Deus chega e chama Moisés e fala com Moisés, e Deus se lembra, Deus fala: olha só, se esse povo eles me obedecerem e guardarem a aliança que fizeram comigo, a aliança que eu propus a ele. Lembra, a aliança veio a partir de Deus, porque a aliança ela é sempre do mais forte para o mais fraco. Deus decidiu estabelecer aliança com o homem, e não o contrário. Deus propôs. Eu digo isso, que Deus não impõe, Deus propõe. Amém? Deus, Ele não impõe, Ele propõe.
propõe. Então Deus estabeleceu, mas Deus viu a fraqueza, a fragilidade, o que o homem havia se tornado, e ele decidiu colocar à disposição do homem tudo aquilo que ele tinha de melhor. Ele colocou a cura dele, a alegria dele, a força dele, sabe? Tudo fala, você vai chegar com a sua enfermidade e eu já cheguei com a minha cura. Você chega com a sua tristeza, eu já cheguei com a minha alegria. Você chega com as tuas dúvidas, eu chego com as respostas. Vem, entrega, a aliança é isso. Você entrega o que você tem de fraco, que eu estou entrando com o meu exército, com toda a minha potência, com tudo aquilo que eu sou, e coloco à tua disposição. Aliança sim, Deus vem e fala, estabelece com o homem essa aliança, e Deus agora começa a cumprir a promessa. Depois, se você ler Gênesis 25, você vai ver ali a genealogia, e como que aquela nação que Deus havia prometido a Abraão, aconteceu, vindo através de Isaac, depois Jacó, e depois dos filhos, esse povo, eles se tornaram a nação de Israel, e aqui Deus agora começa a cumprir a promessa feita a Abraão, e Deus começa um processo de restauração do seu povo, sabe? Quando Deus fala alguma coisa, não importa o tempo, Ele vai cumprir. Quando Deus promete alguma coisa, não importa, não há reino, não há força, não há principado, não há potestade, não há quem possa entrar na frente dEle. Ele não é um Deus que não pode ser resistido, Ele não pode ser vencido, Ele é um Deus que não pode ser, ninguém encara Deus. Eu gosto da oração de Josafá, que diz que tu és dominador sobre tudo e sobre todos, nas tuas mãos há força e poder, e não há quem te possa resistir. Diante de Deus não há enfermidade que possa resistir, diante de Deus não há ameaça que possa resistir, diante de Deus não há acusação que possa resistir, diante de Deus não há artimanha que possa resistir. Deus entra e o inferno recua, Deus fala e os montes se derretem, porque Ele é o Todo-Poderoso, e agindo Deus, quem é que pode impedir? Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, nessa manhã forte. Não há quem possa, enquanto a palavra está sendo ministrada, a tua vida está sendo sacudida e transformada. Nessa manhã, Deus vai cumprir a palavra dEle na tua vida. Cheira, bandaralabá. Deus começa a restaurar o povo, e o tabernáculo, quando Deus dá a visão do tabernáculo, Ele está dizendo: Moisés, eu quero que você faça um tabernáculo para mim no deserto, para que o povo me celebre no deserto. Eu quero me encontrar com o povo, mas eu preciso preparar um lugar que seja neutro, aonde eu possa derramar tudo aquilo que eu tenho, para que o povo possa se encontrar comigo. Eu vou te dar um modelo. Aleluia. Sabe, o tabernáculo é uma sombra do que Cristo é. Somos sacerdotes do reino. E sacerdotes, eles dizem para quê? Para ministrarem ao Senhor, para adorarem ao Senhor. Você é rei e sacerdote. O rei fala de governo, o rei fala de domínio, sabe? Deus te deu a terra e você deve exercer o seu reinado nessa terra, de tomar posse, sabe? Deus te plantou aqui. A Bíblia fala que o céu Deus fez para os anjos, mas a terra Ele confiou ao homem. Se Deus te quisesse no céu, já tinha te levado. Deus está te permitindo viver nessa terra. E Ele está restaurando todas as coisas, domina sobre essa terra. Quando fala, pastor, mas o mundo jaz no maligno. Quando fala que o mundo jaz no maligno, não é da coisa física, não. Há um sistema maligno que hoje rege o mundo. Mas há uma igreja que está na terra. Então, onde você coloca o teu pé, esse domínio, porque você é rei, está com você. Mas você também é sacerdote. O sacerdote é o que se apresenta diante de Deus, é o que adora, sabe? É o que conecta o céu com a terra. Você não está entendendo? Que você não é qualquer um. Ei, veja bem, Deus nos igualou. Por isso que eu fico às vezes para morrer quando eu vejo pessoas que se tornam altivas porque receberam um título. Um apóstolo não é maior do que o irmão que serve na portaria. Ele nos fez iguais. Todos.
Ele nos fez reinos e sacerdotes. Agora, chamado, talentos, dons, Ele distribuiu para os homens. Mas todos, diante de Deus, somos reis e sacerdotes. Fomos enxertados, adotados na videira, fomos, abraçados por Ele. Lá em Êxodo capítulo 25, quando Ele fala que para o povo trazer, disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que você deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas, para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Interessante essa parada de madeira de acácia. Meu irmão, essa parada de madeira de acácia era pesada pra caramba. E eles trouxeram essa madeira, pastor Danilo, do Egito. Mole. Eles tiveram que cortar essa madeira, nem sabendo para quê, mas leva madeira, porque era uma madeira cara. A Bíblia diz que eles sairiam com grande prosperidade do Egito. Não é só ouro e prata, não. Madeira, tecido, pele, animais. E eles levaram tudo isso, tudo estava com eles. Agora Deus falou: agora esse povo, eu quero que eles se envolvam de maneira voluntária. Tudo aquilo que Deus queria, Deus falava com Moisés: peça ao povo. Deus não ordenava, manda, peça ao povo. Aquele cujo coração estiver inclinado a isso, peça ao povo, sabe? E Deus queria, isso tudo estava representando uma mudança. Deus queria revelar algo novo para esse povo. Eles não conheciam Deus ainda, eles não conheciam o céu ainda, eles não tinham uma referência de presença de Deus. Eles ouviam através de Moisés, mas Deus estava levando esse povo a um lugar no meio do deserto, aonde Deus poderia se revelar para eles, e eles iam começar a conhecer o sobrenatural de Deus. E é isso que Deus quer fazer com você, te levar por um caminho onde você conhece, e era tudo o que importa. Um dos nossos problemas da igreja pós-moderna hoje é que nós vivemos rodeados por distrações. Estamos distraídos demais, olhando para as nossas vaidades, para os nossos umbigos, para os nossos desejos, e esquecemos da presença, esquecemos que temos que existir e viver por causa dele, e ser um exemplo, e dar orgulho ao coração de Deus, e não vergonha para o coração de Deus. Vivemos rodeados por entretenimentos, por diversões, por uma série de coisas, e esquecemos aquilo que é o principal, que é a presença de Deus. Eu vou levar vocês para um lugar onde tudo que vocês vão conseguir enxergar é a minha glória. Meu Deus, sabe? E algumas pessoas, quando o pecado era tudo que ela conhecia, no meio da luta ela tem a tendência de voltar para a única referência que ela tinha. Mas Deus quer te dar uma nova referência. Você não vai voltar mais para a sua dor, nem para o seu passado. Você vai voltar para a glória dEle, para a presença dEle, sabe, para a comunhão, para o relacionamento com Ele. É por isso que várias vezes o povo ficava tentado para voltar para o Egito, porque eles estavam acostumados com a escravidão. Tem gente que se acostumou com a deformidade. Tem gente que se acostumou com o adultério, se acostumou com a mentira, se acostumou com relacionamentos ilícitos, se acostumou. A pior coisa é que tem alguém se acostumar a viver longe de Deus. Ele pode estar dentro da igreja, mas longe da presença. Para algumas pessoas o pecado não as agride mais.
Aí que é a questão da iniquidade, é quando o pecado... O que é a iniquidade? É quando o pecado se torna normal, ela adotou aquilo como prática de vida, e não é mais um acidente. Começou como um acidente, mas ele foi se acostumando àquela deformidade, àquele pecado, instituiu na vida, e hoje ele vem para a igreja, ele até levanta a mão, ele até chora, mas é um choro de remorso e não de arrependimento. Deus não te leva ao remorso, o Espírito Santo nos leva ao arrependimento. O remorso te leva para a morte, mas o arrependimento te faz viver em novidade de vida. Gente, eu estou te dando aqui feijão com arroz, café com leite e pão com manteiga. Tem nada de novidade, eu estou te falando da base do Evangelho. Para de ficar querendo voltar. Deu problema na igreja, se decepcionou, aí volta para a vida antiga. Ou querem caminhar com Cristo, mas não querem abandonar o pecado, porque querem satisfazer a carne. Sabe o que falta em você? Conversão. Não se iludam, ser membro de igreja não significa estar convertido. Tem gente que é membro de igreja há 20 anos e que não é convertido. E tem gente que na igreja há 5 meses e já viveu coisas sobrenaturais que gente de 20 anos não viveu. Porque algumas pessoas só carregam um título, mas nunca tiveram uma experiência com Deus. E isso não é novidade, isso vem, a Bíblia está cheia de relatos desses. Por isso que quando Jesus falava com líderes religiosos, ele pegava pesado. Com o novo convertido, ele tratava de maneira. O não crente, ele falava de uma maneira. Mas aquele que se dizia líder, que era escolado na lei, na Torá, em tudo, ele chegava e falava: cara, vocês estão todos bonitinhos, vocês andam com essas roupas bonitas aí, mas vocês são igual um sepulcro caiado, sabe? É bonito por fora, mas por dentro está tudo morto. Então Deus pede para que o povo oferte e se comprometa com a obra. A glória custa o sacrifício. A salvação é de graça, mas a unção custa o sacrifício. O sobrenatural, ele custa um sacrifício. Você precisa botar carne no lugar dela, e você precisa dar ordem. Carne você não vai me dominar. Eu quero que você entenda, você é mais forte do que o teu desejo. E quando se fala de desejo, muita gente já leva tudo para a área sexual, porque a igreja também, ela parece que pecado para ela só está ligado à área sexual. Querido, mas a mentira, a fofoca, o engano, sabe, tudo isso é pecado. Nós valorizamos um e fazemos por menores os outros. É incrível como que pecados na área sexual ganham uma proporção, mas o pecado de arrumar intriga não ganha. Tudo é pecado. Nós temos que decidir não viver dominado pelos nossos desejos. Amém, queridos? Amém. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. A Bíblia vai falar sobre isso. Todos nós temos um mau desejo. Uns são tentados na área sexual, outros são tentados na área da raiva. Tem gente que quer resolver tudo na bala, ou no soco, ou no quebra-quebra, ou na gritaria. Isso também é mau desejo. Tem gente que não perdoa. Sabe? Cada um é tentado no seu mau desejo. Agora a glória, se eu quero viver a glória de Deus, se eu quero conhecer isso, eu preciso ter um compromisso. A glória de Deus custa o sacrifício, a glória de Deus envolve compromisso. Então por isso que Deus queria que o povo tivesse um compromisso de ofertar, de entrar naquele projeto, sabe? Porque naquilo que você investe, você se compromete. Deus chama o povo para um sacrifício, sabe? O povo trouxe as ofertas para a construção do tabernáculo. Você tem investido na casa de Deus? Eu gosto, depois a gente uma outra série de mensagens sobre o templo de Salomão. São 3 séries, templo de Moisés, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, o templo de Salomão. São estudos assim muito ricos para a gente poder ter um entendimento. E eu lembro quando no templo de Salomão diz que ele fez com excelência, tanto para a casa dele como para o templo, né?
tanto para a casa dele como para o templo. Depois lá em Ageu, Deus repreende o povo, porque fala, olha só, vocês dizem que não chegou a hora de reconstruir o templo do Senhor, mas vocês estão investindo, construindo as suas casas, as suas mansões, botando os melhores móveis, sabe, mas vocês abandonaram o meu templo. Aí já é o tempo onde o povo foi para a Babilônia e o templo foi destruído. E aí quando o povo é liberto da Babilônia, eles voltam para suas vidas, mas eles não se importam com o templo do Senhor. Eles começam a preocupar em recuperar o tempo perdido nos seus business, nos seus negócios, e aí começam a investir nas suas casas. Só que eles começam a entrar numa correria, num desgaste, porque nunca era suficiente. A Bíblia fala, tudo que vocês recebem parece que está indo para um saco furado. Porque enquanto vocês não priorizarem a minha casa, a vida de vocês vai ser essa, como alguém que recebe milhões, mas vai para um saco furado. Aí depois ele vai falar, mas se vocês fizerem, obedecerem e investirem na minha casa, ele fala, esse segundo templo, ele será mais simples do que o primeiro, porém a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Uau! Mas você entende que há um princípio? Não queira investir somente na sua casa se você não investe na casa de Deus. A mesma excelência que você quer para a tua casa, queira para a casa de Deus. Posso ouvir um amém aqui? Glória a Deus. E o tabernáculo é isso. O tabernáculo era o lugar do encontro, era o lugar da redenção. E Deus quer que entendamos que Ele tanto amou o mundo, que Ele entregou o que Ele tinha de melhor. Deus é o maior exemplo de oferta, de ofertante. Ele deu o que Ele tinha de melhor. Ele deu o Filho dele em nossa causa. Ele deu o Filho dele para morrer pelas nossas sujeiras, para morrer pelas nossas mazelas. Ele entregou o que Ele tinha de melhor. Sabe por que Deus investiu em nós? Porque Ele acredita em nós. Eu vou repetir, Deus investiu em nós porque Ele acredita em nós. Você não investe no que não acredita. Deus olhou para você quebrado, falido, sujo e falou, eu acredito nele, eu sei que pode sair dali, então eu vou investir ali. Não investe naquilo não é que aquele mercado está quebrado, está falido. Deus olha, o inimigo olha para você e fala, já era, acabou, faliu. Deus chega e fala, eu vou investir, e vai reerguer, e vai levantar, e vai ser... Glória a Deus. Quantos aqui eram quebrados, destruídos, até que recebeu um investimento do céu? Porque Deus acreditou em você quando você era uma bolsa quebrada. Deus acreditou em você quando você era um mercado quebrado. Deus acreditou em você quando ninguém tinha expectativas a teu respeito, quando nem a tua família acreditava em você. Deus olhou e falou, eu acredito, então eu vou investir, e vou investir pesado, vou pegar o que eu tenho de melhor e vou colocar ali. Aleluia, Deus acreditou em nós. E o tabernáculo, então, ele se tornou o centro da vida daquelas pessoas, sabe? Era o tabernáculo e em volta as 12 tribos ficavam acampadas ao redor do tabernáculo. Eu quero que você entenda que Deus não quer ficar do lado de fora, Deus não quer ficar do lado esquerdo, nem do lado direito, Deus quer estar no centro. A questão é a seguinte, ou ele está no centro, ou ele não está em lugar nenhum. Ou ele é a sua referência, ou então ele não é nada. Ou você vive para a glória dele, ou você não vive para a glória dele. Por isso que eu não acredito somente centro da vontade de Deus. Ou eu estou na vontade de Deus, ou eu não estou na vontade de Deus. Ou ele é o Senhor da minha vida, ou ele não é o Senhor da minha vida. Ele não quer ser o Senhor da sua vida no domingo, de 10 ao meio-dia, e depois de segunda a sexta você mete o pé na jaca, no sábado à noite, aí domingo vem para a igreja ouvir um evangelho zero, sabe, para aliviar a consciência. Não é isso. Ele fala, ou eu te tenho por inteiro, ou então eu não tenho nada. Eu quero habitar no centro, eu quero ser o centro. Quando Cristo se torna o centro da nossa vida, problemas deixam de ser problemas. Quando Cristo se torna o centro da nossa vida, a gente passa a ter uma referência. E essa referência, ela não oscila. Tudo que é perfeito, tudo que é belo, desce do Pai das luzes, de quem não há sombra, nem variação. Deus não está animado hoje, amanhã Ele está de biquinho para você, igual as pessoas bipolares que você conhece.
Deus não é um bipolar. Deus não tem transtorno de personalidade. Nós temos. Estamos bem hoje, amanhã alguém faz uma coisa, a gente está de biquinho e magua, aí de repente toda aquela espiritualidade que a gente via na igreja, ela desaparece de uma hora para outra. É incrível como algumas pessoas vão do céu ao inferno em questão de segundos. É incrível como algumas pessoas vão do céu e dão lugar à carne em questão de minutos. Aí você vê a pessoa se quebrantando aqui, de repente chega ali fora, tem uma confusão armada por causa de um negocinho desse, fala, cadê a glória? É mentira? Então por isso que ele quer ser o centro, porque quando você anda guiado por ele, você sabe quem você se torna o reflexo. Quando você é guiado por ele, gente, eu estou na introdução da palavra, você acredita? Que eu não vou conseguir terminar, nem entrei na porta ainda. E já são 5 para meio-dia, mas está tão gostoso isso aqui, que eu acho que eu vou parar para continuar de noite, ou no domingo que vem, porque tem alguém dando um amém lá atrás, assim, pastor, eu não sei se o amém é para continuar ou para parar mesmo, que a pessoa tem que ir embora. Eu sei, talvez teu marido está esperando em casa, seu almoço de família, né, o domingo aquele frango assado, ou então aquele macarrão com farofa. Ai meu Deus, quem gosta de macarrão com farofa aqui, gente? Eu gosto de macarrão com farofa. Danilo, macarrão com farofa e feijão, tem coisa melhor? Não tem, vamos parar com essa aqui, né, macarrãozinho com farofa, é uma maravilha. Só eu que como macarrão com farofa? Também como, pastor Antônio? Arroz com feijão, ovo estrelado e banana. Passa mais tarde. Isso é bom demais, meu irmão. Isso é bom demais. Dá uma glória a Deus aí. Deus é bom. Deus criou todas as coisas. Então, queridos, ele quer ser o centro. Tudo que foi usado no tabernáculo, Deus disse, peça ao povo. Sabe, e toda vez que Deus nos dá uma visão, que Deus derrama algo sobre nós, e nós chegamos e pedimos para Deus, nós às vezes, os pastores, os líderes, chegam, Senhor, nós precisamos disso, aí Deus fala com a gente, pede ao povo. A gente precisa melhorar o departamento infantil, a gente precisa ter nossa sede. Fala com Deus, eu peço ao Senhor, e Deus fala, pede ao povo. Passa a visão ao povo. Passa a visão ao povo. Convida o povo para se envolver nesse projeto. Você é parte fundamental no projeto de Deus. Deixa eu te falar, a história de Deus não terminou. Nós enxergamos aqui a história de Moisés, de Abraão, de Mateus, de Lucas, de tudo, mas hoje é o tempo da escola de Emerson, de Emanuel, de Danilo, de Rebeca, de Sara, do Paulo, de Luiz, do Antônio. Hoje Deus está fazendo história através de nós. Pelo amor de Deus, você não entendeu, eu vou repetir. Deus está fazendo história através de nós. Vai chegar a Bíblia sempre será a Bíblia, mas você tem que deixar marcas por onde você passar, porque há um testemunho que vai ficar da tua vida. E por onde você está passando hoje, talvez pareça que não está acontecendo nada, mas daqui a 30 anos, se Jesus não voltar antes, 40 anos, alguém vai poder falar, passou por aqui uma mulher chamada Sara. Essa mulher, ela marcou a minha vida. Passou por aqui um jovem chamado Antônio. Ele era muito simples, mas quando ele falava, a minha vida foi transformada. Deus está te usando para fazer história hoje. Ei! Você é a continuidade daquilo que Deus está fazendo, porque Ele disse, coisas maiores do que essas vocês viverão, vocês farão. Então creia nisso, você é parte fundamental daquilo que Deus quer fazer hoje. Porque hoje, eu já vou dizer o final, você é o tabernáculo. Mas essa é para outra parte da mensagem. Só para você saber quem você é hoje. Porque de repente você está olhando e fala isso, mas quem sou eu hoje nessa parada? Você é o tabernáculo. Sabe? Peça ao povo. Porque só se torna glorioso quando você investe alguma coisa naquilo. Se não custa nada, você não ganha nada.
Se não custa nada, você não ganha nada. O povo tinha oferta, mas Deus tinha o plano. Você pode ter a sua oferta, você pode ter o seu talento, mas o plano vem de Deus. O projeto vem de Deus. O modelo nasce em Deus. A direção vem de Deus. Deus te confiou o recurso, mas Ele está dizendo, vai para a direita, vai para a esquerda. Agora faz ali, abre ali, toca ali, sabe? Recurso sem plano não vale nada. Te faz desperdiçar. E Deus coloca pessoas na nossa vida para às vezes nos despertar para isso. Eu tenho amigos aqui, eu não vou expor, mas que às vezes fala assim, pastor, qual é o plano agora? Eu confesso que às vezes eu fico assim. Porque planos temos muito, mas temos também que organizar os planos. E se a gente for sair ouvindo todo mundo quer que a gente faça todas as coisas ao mesmo tempo. E é nessa hora que a gente tem que parar e ouvir o que Deus quer. Porque Ele está falando, eu vou enviar o recurso. Vocês vão ter o recurso, mas eu vou enviar o plano. Amém, queridos? Meu Deus do céu. Toda vez que o nosso sacrifício entra no desenho de Deus, uma glória poderosa é liberada. Quando há um alinhamento entre aquilo que eu possuo, entre aquilo que Deus fez eu adquirir no deserto, ou no tempo em que eu passei por luta, mas eu conquistei alguma coisa, e quando eu entro em acordo com aquilo que Deus é, um novo tempo de glória, de unção, de manifestação, Ele é liberado. Precisa haver uma conexão. Meu Deus, isso, uma glória é liberada. Sabe, o passado deles tinha ficado para trás, vocês não são mais escravos, tudo que vocês têm agora é a minha glória. Tudo que vocês têm agora é a minha glória, e eles não podiam voltar ao passado. Resista à tentação de voltar ao passado. Resista à tentação de resolver na tua força aquilo que você já entregou para Deus. Não pegue de volta. Seu passado foi lançado no mar do esquecimento. Ei, passado é passado. Passado tem que ficar lá atrás. Deus está te chamando para um tempo de superação. Amém? Um tempo de superação. Pastor, eu vou ter que parar. Esqueça o seu passado, não fique preso a ele, porque Deus deseja que você conheça a glória dele. E uma das coisas que te impede de ir mais profundo é o seu passado. Não porque Deus te cobra isso, é porque você não consegue esquecer. Não há condenação. Sabe? Ele fala aqui que o sonho dele era que nós fôssemos sacerdotes, e ele descreve aqui sobre as vestes sacerdotais, e eles viram um sacerdote no tabernáculo, e tudo aquilo estava relacionado com a santidade de Deus. Você precisa entender que quando o sacerdote entrava na presença de Deus, ele representava o povo. Havia uma responsabilidade. Por isso que o sacerdote não podia. Como é que você gostaria de ser representado? As frases que a gente fulano me representa. Você não gosta de ser representado por qualquer um. Nós somos representantes de Deus. Será que nós fazemos jus a isso? Porque Ele nos fez sacerdotes. Ele nos fez sacerdotes. Na verdade, quando Deus ele olhou para Jesus, Ele enxergou a gente. Cristo é o sumo sacerdote. E através dele nós somos feitos reis e sacerdotes. Eu quero que você entenda que por onde você passa, você é um sacerdote, você tem que ser uma referência de quem Deus é. Por isso que você não pode viver de qualquer maneira, porque você representa alguém. Você não representa qualquer um, você representa o Senhor do universo.
Então algumas posturas precisam ser mudadas. Algumas maneiras de falar, alguns comportamentos, algumas palavras vão ter que sair do seu vocabulário, porque não condiz com aquilo que você foi chamado para ser. Como é que um diplomata deve se comportar para representar um país? Ele não pode chegando diante das autoridades, diante do país, representando o país dele de qualquer maneira. Deus te chamou para ser o representante dele nesse lugar. Então, mude a sua postura. Porque você é um sacerdote. E cada detalhe representava Cristo, e Cristo, e o tabernáculo era um reflexo de Cristo na terra, e Deus é detalhista. Tudo que Deus pediu para Moisés fazer, Deus pediu para que fosse feito com excelência. Ele pegou os melhores artistas da época e capacitou. Bezalel foi um que comandou a construção do tabernáculo, e Bezalel pegou as pessoas que tinham excelência para trabalhar com madeira, com alfaiataria, pessoas que eram conhecidas, que tinham grifes na época, empresas pessoas que eram gabaritadas. Ele pegou essas pessoas e encheu elas do Espírito de Deus. Porque não adianta ter talento se não tem o Espírito. Não adianta costurar bem se não tem o Espírito. Não adianta ser excelente na sua profissão se você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te completa. O Espírito Santo te faz agir e andar em um outro nível. Meu Deus, sabe? Ele estava falando, faça com excelência, porque isso aí é o retrato do meu filho. Vocês estão mexendo com o meu filho. Eu estou revelando para vocês quem o meu filho é. Então eu não quero que seja feito de qualquer maneira, porque é meu filho. Vocês estão lidando com coisas que representam o meu filho. Não é sobre vocês, sabe? Não é nada a respeito de vocês, sabe? Eu quero te perguntar algo. O que você está construindo na sua vida se parece com Jesus? A maneira como você vive, os seus planos, aquilo que você está construindo profissionalmente, se parece com Jesus? A maneira como você se comporta no seu trabalho, você se parece com Jesus? A maneira como você trata os seus funcionários, se parece com Jesus? A maneira como você trata o vendedor de uma loja, se parece com Jesus? A maneira como você trata o porteiro do seu prédio, se parece com Jesus? Porque tem crente que nem bom dia dá. Tem crente que é altivo, que olha de alto para baixo para o outro. Eu já vi crente em estacionamento de igreja dar carteirada para os irmãos da recepção. Aqui, eu sou um desembargador, posso parar onde eu quiser. Não, aqui você é ovelha como outro qualquer. Sabe por quê? Quem está ali fora é voluntário, e às vezes está falando com alguém que pode ser maior do que você, mas está ali servindo e você não tem noção de que você pode passar uma vergonha. Porque aqui no reino de Deus não tem esse negócio de carteirada. Deus nos fez iguais, e para sermos reflexos do Filho dele. Então o seu comportamento reflete Jesus. Sabe, por isso que não pode haver divisões entre nós, porque nós temos que nos parecer com Jesus. Todas as tribos estavam ao redor do tabernáculo. Jesus era o centro de todas elas. Por isso que nós temos que parar com o preconceito entre nós. Batistas, pentecostais, presbiterianos, universal, Deus é amor, metodista, neopentecostal. Sabe, queridos, pertencemos a um reino. As tribos existem porque cada um se identifica com uma tribo. Mas eu não posso pegar o meu gosto pessoal, criar uma doutrina em cima disso. Tem gente que pega o gosto pessoal dele e quer criar uma doutrina. Aí ele fala que a bateria é do diabo, porque ele não gosta de bateria. Aí criou que a bateria é do diabo, eu não quero bateria na igreja. Aí cria uma doutrina em cima de um gosto pessoal.
O sangue de Jesus não foi derramado para criar código de vestimenta, para criar liturgia de culto, sabe? É uma coisa muito, foi para resgatar o homem da imundícia do pecado. Agora, você é livre para adorar a Deus, por isso que você tem que identificar qual é a sua tribo. Tem gente que gosta só do órgão, daquela coisa clássica, é um direito dele. Tem gente que gosta de tudo preto, escuro, sacudindo a cabeça, é o jeito dele, é a tribo dele, mas não cabe a nós julgar. Deus não nos fez juízes. Joga sua toga fora. Deus nos fez reis e sacerdotes. Identifique a sua tribo, mas Jesus tem que ser o centro. Não misture o seu gosto pessoal com doutrina bíblica. Não misture. E outra coisa, cada um dará conta de si a Deus. Cada um vai prestar contas a Deus. Fica em pé, eu vou ter que terminar, não dá mesmo para continuar.